uma comitiva brasileira dá início a encontros em Washington para falar das ameaças à democracia. O grupo alerta deputados, senadores, líderes de opinião nos Estados Unidos sobre os riscos ligados à eleição presidencial brasileira. A comitiva é composta por 19 organizações da sociedade civil brasileira em viagem organizada pelo Washington Brasil Office. Os encontros começaram nesta segunda-feira e a agenda vai até sexta. A gente vai falar sobre esse assunto com Paulo Abrão, ele que é diretor executivo do Washington Brasil Office em Washington e ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Olá, Paulo Abrão, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Agora, Paulo, vamos falar inicialmente, antes da gente entrar exatamente nessa agenda, para explicar, né, aqui para quem está acompanhando o nosso jornal, falar um pouco sobre esse escritório, né, sobre o Washington Brasil Office. Conta para a gente, inicialmente. Se trata de uma organização de pensamento, um think tank independente, que nós criamos dentro dos Estados Unidos, para poder oferecer uma leitura sobre a realidade brasileira desde a perspectiva dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. Um escritório especializado sobre o Brasil e que possa também, ao mesmo tempo, cumprir um papel de ser um ponto de apoio, um lugar de apoio ao trabalho internacional da nossa sociedade civil em defesa das liberdades, do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos, e apoiando as lutas sociais em defesa da democracia no Brasil nesse momento tão relevante. Exato. Agora, Paulo, vamos falar do resultado já das reuniões de ontem, que, ao que parece, eram com o Departamento de Estado americano. Eu queria que você falasse as de ontem e as de hoje, né? Os encontros que vocês devem ter hoje. Muito bem, nós começamos a nossa comitiva com uma reunião de encontro com os movimentos sociais norte-americanos, com as organizações da sociedade civil norte-americanas, para que pudéssemos criar um ambiente de construção de alianças sociais, de um movimento de solidariedade internacional dentro do campo social, para que estejam alertas, né, e ao lado da sociedade civil brasileira para essa jornada dura que se inaugura agora para os próximos 2 meses, de uma campanha eleitoral que se avizinha, uma campanha violenta e com discursos de ódio, se seguir a linguagem que o governo e seus apoiadores têm adotado nessas eleições e nesses últimos anos, né, de ataque aos líderes sociais, aos ativistas e também de ataque às agendas mais progressistas. Em seguida, nós encontramos com altas autoridades do Departamento de Estado, que é o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dentro dos Estados Unidos, e foi uma reunião muito robusta, longa, de quase 2 horas, no qual essas 19 organizações puderam apresentar um panorama a respeito de como foi a evolução desse deterioramento da nossa institucionalidade em matéria democrática e em matéria de direitos humanos. E também desenhando alguns cenários de riscos em relação ao que possa acontecer nos próximos meses, alertando sobre a situação que o próprio presidente da República, sendo a mais alta autoridade do país, é o próprio agente verbalizador de discurso de ódio, e ele, na sua última convenção, chama a manifestações contrárias à Corte Suprema, né, para confrontar a Corte Suprema brasileira, numa clara afetação ao Estado de Direito, à independência dos poderes, à independência do Poder Judiciário, e foi uma reunião na qual essas autoridades expressaram que eles tinham uma alta confiabilidade no nosso sistema eleitoral, de que esse sistema eleitoral já funcionou antes, nunca houve nenhuma representação de fraude ou denúncia de fraude nesse tempo, e de que eles mantinham a confiança de que ele novamente serviria para afirmar a vontade do povo brasileiro. As organizações da sociedade civil saíram desse encontro fazendo uma solicitação à comunidade internacional para que, tão logo saia o resultado das eleições, haja um reconhecimento de parte de presidentes de todo o mundo desse resultado e que eles escutem a própria sociedade civil para compreender o que está acontecendo no país.
e não sejam dependentes de fontes oficialistas que estão trabalhando contra a nossa própria institucionalidade democrática. Na parte da tarde, nós fomos ao Congresso Nacional para encontros com deputados e senadores. Houve uma reunião com assessores da Comissão de Relações Exteriores, no qual eles também puderam perguntar coisas sobre o Brasil e ao mesmo tempo, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre como eles mesmos têm enfrentado o que foi a confrontação à democracia deles durante a invasão do Capitólio, intercambiar, trocar algumas experiências sobre como as sociedades desses dois países enfrentam as manifestações autoritárias e os atentados contra a sua democracia, e acho que isso também serviu muito para que a gente possa ter elementos para adotar nossas próprias ações preventivas em relação ao que vem por aí. E o ponto culminante dessa agenda foi o encontro com o senador Bernie Sanders, que pessoalmente fez questão de estar ao lado dessas organizações, dedicou surpreendentemente um tempo muito largo da sua agenda para esse encontro, fez diferentes perguntas, interrompia enquanto os membros falavam para tirar dúvidas sobre os dados e informações que ele entendia ser necessários e deixou uma mensagem no sentido de que ele ia trabalhar pessoalmente para ativar o campo progressista mundial, para estar atento às eleições brasileiras e dar suporte às posições da nossa sociedade civil e movimento social organizado. Gravou mensagens ao final, está hoje no Twitter do Brasil Office, o que pareceu para a gente também inesperado, porque a priori era para ser uma reunião privada, sem grandes repercussões, o que demonstra que a comitiva está alcançando seus objetivos, está levando a sua mensagem, e está convencendo, porque, obviamente, ela trabalha com dados, com fatos, com informações objetivas, as quais são incontestáveis, por mais que o esquema de desinformação do Estado seja tão poderoso. Bom, antes da gente continuar a falar sobre a agenda, né, dos próximos dias, eu vou repercutir com você, Paulo, uma declaração aqui do secretário de Defesa dos Estados Unidos, que está aqui no Brasil, né, o Lloyd Austin. Ele disse nessa terça-feira, ontem, né, a necessidade dos militares estarem sob firme controle civil. Ele falou, deu essa declaração na 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas em Brasília, exatamente nesse momento tão delicado como você bem falou, né, Paulo? E ele disse o seguinte: a dissuasão confiável exige forças militares e de segurança que estejam prontas, capazes, sob firme controle civil. Ele disse isso exatamente, a gente teve aí alguns dias, né, a fala do presidente Bolsonaro dizendo que o exército está do nosso lado, enfim, do lado deles, né, do Bolsonaro. Como é que você viu essa declaração, enfim, dessa pessoa, né, desse norte-americano, secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Lloyd Austin? Esse encontro entre ministros da defesa da região, ele ocorre periodicamente, mas nessa edição, dentro do Brasil, ele assume uma especial relevância, né, devido ao contexto que o Brasil vive. Esses temas a respeito sobre o papel dos militares na democracia normalmente não são discutidos. São fóruns para tratar de cooperação militar, de estratégia comum na região, de identificação de desafios que possam ser compartilhados entre os países dentro do escopo e das missões militares em cada país. Então, chegar ao ponto de que numa reunião dessa natureza, que está sendo sediada pelo Brasil dessa vez, né, porque há uma rotatividade nos 35 países das Américas, e uma autoridade ter que recuperar aspectos básicos sobre qual deve ser a neutralidade das Forças Armadas dentro de uma democracia, como a concepção democrática com enfoque de direitos humanos, da noção militar, ela implica a submissão ao poder civil, porque se está querendo enviar sinais de que alguma coisa não está passando bem no país anfitrião. Então, espero que os recados estejam sendo compreendidos, porque se trata mesmo de uma visão institucional, que as Forças Armadas devem seguir o seu mandato constitucional, que eleições não é um espaço que pertence às Forças Armadas. As Forças Armadas não têm nenhum papel para cumprir
em matéria de fiscalização de eleições. Então, é um grande desvirtuamento isso que está acontecendo hoje no Brasil. É muito perigoso, devido ao nosso passado recente, aos nossos traumas da militarização da política durante a ditadura militar, os reflexos também dessa ocupação militar em distintas posições civis dentro da estrutura da administração pública brasileira, no qual nós estamos sentindo, né, na pele, no dia a dia, as dores da má administração em diferentes áreas, porque, de fato, um militar ele recebe capacitação e treinamento para temas de fronteira, de defesa da soberania, e não para gestão de políticas públicas de saúde, de educação, de escolas, ou quaisquer outras esferas. Então, nós precisamos realmente, me parece importante como princípio essa mensagem. Eu não entendo necessariamente como nenhum tipo de ingerência, e sim a afirmação de um valor que deve ser compartilhado de maneira comum por todos os países da região. Eu acompanho desde os Estados Unidos que esse tipo de pronunciamento ele costuma acontecer dirigido a países da América Central, países que têm baixa institucionalidade de Estado de Direito, e que triste ver que também esse tipo de discurso precisa chegar às autoridades dentro do Brasil. Exato. Agora, em relação ao presidente Joe Biden, né, o posicionamento dele está claro, na sua opinião, em relação a essa questão de não admitir, por exemplo, o golpe aqui no Brasil? Nós temos, faz 2 anos que o Washington Brasil Office vem trabalhando quase que num trabalho educativo com autoridades dos Estados Unidos sobre o que está acontecendo no Brasil. E nesse histórico, nós estamos acumulando um conjunto de declarações de autoridades que são muito relevantes, não apenas declarações bilaterais, mas também algumas delas dentro de foros multilaterais. As primeiras manifestações de preocupação sobre a democracia brasileira vieram do Congresso Nacional, com cartas que foram publicadas por conjuntos de parlamentares progressistas do Partido Democrata, onde já há 2 anos atrás eles alertavam sobre o que estava acontecendo no Brasil e alguns indícios, a necessidade de estar atentos e acompanhando essa questão da militarização da política ou as manifestações antidemocráticas que aconteceram faz 2 anos, né? De lá para cá, essas manifestações estiveram cada vez mais recorrentes. A atual vice-ministra das Relações Exteriores, ela também declarou que o governo dos Estados Unidos confiava no sistema eleitoral brasileiro. Durante a Cúpula das Américas, no encontro do presidente Joe Biden com o presidente Bolsonaro, o secretário de Segurança da Casa Branca, Jack Sullivan, também deu declarações muito firmes de que confiavam nas nossas institucionalidades democráticas e entendiam que, mais uma vez, o povo brasileiro exerceria a sua vontade popular dentro de um ambiente de normalidade. Durante a sabatina da embaixadora, a nova embaixadora indicada pelo governo Biden para o Brasil, mas que afinal não foi confirmada, mas nessa sabatina ela também expressou mensagens nesse sentido. E agora, durante a semana passada, quando o nosso presidente da República fez aquele encontro considerado um fiasco junto à comunidade internacional, com embaixadores em Brasília, na sequência, a Embaixada dos Estados Unidos fez uma nota pública reiterando que entendiam que as nossas instituições funcionavam normalmente, que não havia nenhuma razão para desconfiar delas. Então, quero acreditar, e eu acho que tudo indica, e também foi o que nós escutamos aqui dentro, nesses encontros que estamos realizando com diferentes autoridades, de que pelo menos o governo dos Estados Unidos, e entendo que vários outros países deverão seguir a mesma linha, vão manter essa posição consistente de que não se deixarão levar por quaisquer tentativas de descredibilização do nosso sistema eleitoral, ou tentativa de desqualificação da qualidade do nosso sistema de votação eletrônica. Muito bem, agora só para a gente já encerrar aqui, Paulo, queria que você falasse sobre a agenda, né, de hoje até sexta, quem que vocês devem encontrar aí nos Estados Unidos nessa peregrinação, né, que vocês estão fazendo em defesa da democracia brasileira. Hoje é um dia relevante porque nós encontraremos alguns líderes
que representam algumas bancadas inteiras dentro do Congresso americano, né, que representam a bancada negra, a bancada LGBT, a bancada do meio ambiente. Teremos uma reunião com o enviado especial do governo dos Estados Unidos para a defesa do meio ambiente também. E nesses encontros nós também vamos ter eventos públicos nos quais a nossa delegação falará para a comunidade de maneira aberta, em atenção também à imprensa independente dentro desse país, para continuarmos somando aliados nessa importante defesa internacional da nossa democracia nos próximos dias. Também vamos visitar alguns think tanks, que são espaços de formação de opinião do setor acadêmico, intelectual e diplomático do país, e na sexta-feira vamos ter um encontro com um dos principais líderes da CPI do Capitólio, que hoje investiga as responsabilidades daqueles que participaram de uma conspiração de atentado contra o resultado das eleições americanas em 2021 e a invasão do próprio Capitólio, para a gente, desde aí, também entender quais são as formas pelas quais se combate essas práticas e, quem sabe, também no futuro, quais são os mecanismos que nós vamos ter que também implementar para poder responsabilizar aqueles que queiram meter-se em qualquer tipo de aventura de ataque contra a nossa democracia. Certo, Paulo, a gente espera um novo contato com você nos próximos dias também, para a gente acompanhar tudo que está acontecendo aí nesses encontros. E, por enquanto, um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, seguimos juntos. Seguimos juntos. Falamos aqui com Paulo Abrão, diretor executivo do Washington Brasil Office em Washington e ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.